Paz do Senhor, bom dia a todos. Graças a Deus por mais um dia que nós estamos juntos, nesse domingo pela manhã. Hoje nós estamos na aula número 3, com o tema de hoje, qual a necessidade da humanidade de Cristo. Também no tópico de Cristologia, nós vamos hoje então debater um pouco mais sobre esse assunto, aula um pouco mais aprofundada, em qual nós vamos estar analisando dentro de 3 subtópicos. Um deles é Cristo, o sacrifício, Cristo, o mediador, e depois Cristo, o conquistador da morte. Então, nessa introdução dessa aula de hoje, para a gente poder começar a meditar sobre o assunto, vamos falar aqui a questão fundamental sobre a humanidade de Cristo, né? Por que ele se fez homem? Vamos pensar sobre isso hoje. Ou qual a necessidade da humanidade de Cristo? Os objetivos dessa aula de hoje são, o primeiro objetivo geral, qual o impacto para a humanidade, a nossa humanidade, ao estudar sobre a cristologia e o motivo do verbo se fazer homem, né? São 3 objetivos gerais: compreender a humanidade de Cristo e o seu sacrifício. O segundo é entender o impacto da humanidade de Cristo sobre a existência humana e a necessidade do mediador. E o terceiro é observar o que aconteceu com a morte após a conclusão da obra de Cristo. Bom, nesse primeiro momento, então, no primeiro tópico, subtópico, vamos falar sobre Cristo como o sacrifício, né? Quais são as evidências intertestamentárias que definem essa questão? Bom, a palavra-chave aqui nesse primeiro tópico é remissão. Então, assim, prestem bastante atenção, porque nos versículos que nós vamos ler agora, esse tema, remissão, ele vai estar dentro desse contexto e vai demonstrar o Cristo como o sacrifício. Então, Cristo ele se faz homem para tornar-se o sacrifício perfeito para a remissão do pecado humano. O primeiro aspecto aqui importante, a gente vai observar. O segundo Jesus reconheceu essa sua missão em Marcos capítulo 10, versículo 45, por exemplo, pois, como está escrito, pois também o Filho do Homem não veio para servir, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Outro ponto importante também sobre a questão de Cristo como sacrifício foi mencionada por João Batista, né, quando ele falou o seguinte, que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Outra coisa bacana é que Cristo foi a realização, né, do antitipo dos sacrifícios transitórios do Antigo Testamento. Ou seja, antitipo, ou seja, o tipo que está antes daquele sacrifício que era demonstrado, que nós vimos, nós lemos, nós estudamos no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, toda vez que era necessário, ele fazia o sacrifício para cobrir o pecado do povo. Cristo, ele faz o seu sacrifício na cruz do Calvário e esse sacrifício, uma única vez, satisfaz para sempre toda a justiça de Deus. Então, veja a diferença. Antigamente, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele precisa fazer várias vezes, talvez por uma pessoa, pela população, por ele mesmo, o sacrifício, para que o seu pecado venha a ser coberto. No Novo Testamento, com Cristo, o seu sacrifício único na cruz do Calvário, ele é suficiente para satisfazer toda a justiça de Deus. Então, são esses aspectos aqui importantes. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer um chamado também com nossos alunos da Jubrac, e um desses chamados vai ser para responder a seguinte questão, né, para você entender melhor o que significa remissão. Então, eu vou chamar aqui o Nicolas, né, para fazer a explicação o que é remissão. E aí, galera, meu nome é Nicolas e hoje eu vim aqui dizer o significado de remissão. É o ato de remitir dívida. Deuteronômio 15, 1. Ou o pecado, Mateus 26, 28. Remir, libertar mediante o pagamento de um preço. Isaías 43, 1 e Tito 2, 14. Redenção, no Novo Testamento, por meio do pagamento de um preço, isto é, a morte de Cristo na cruz, compra para uma vida de nova liberdade. A pessoa que era escrava do pecado e da lei. Marcos 10, 45, Romanos 3, 24, Gênesis 4, 5 e Efésios 1, 7. É nóis, falou. Amém? Muito bem, Nicolas, obrigado pela participação. Como sempre, o pessoal do Jubrac Team, né, tem sido destaque aqui, né? E eu quero agradecer também, já aproveitando esse pequeno momento, para agradecer a todos vocês que estão participando com a gente. Continue assim, continue interagindo, isso faz a diferença, enriquece a nossa aula e você também acaba sendo abençoado, como eu estou sendo abençoado aqui. Vou fazer um chamado também para o Samuel falar para a gente
o que é a reflexão, né, o versículo da reflexão que está em Hebreus, no capítulo 7, versículo 27. E aí, galera, meu nome é Samuel e eu vou fazer a reflexão de Hebreus 7:27. Que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Por isso fez ele, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Falou! Continuando então no subtópico 2, subtema, né? Cristo, o mediador. Vamos analisar as evidências também intertestamentárias, né? E a palavra-chave aqui é o mediador. Então vamos analisar essa questão de Cristo como mediador. Então, Cristo, ele fez-se homem para ser o perfeito mediador entre Deus e os homens, né? Sendo homem, ele vai sentir as dores, as necessidades, né? Tudo que nós passamos aqui nesse mundo. Então ele teve, né, na verdade, esse momento como homem, e então, por causa dessa condição, sendo homem, ele se torna um mediador ideal. Outra questão importante é o que Jó menciona no livro de Jó. Na verdade, quem escreve Jó é Moisés, né? Mas ele escrevendo sobre Jó, ele escreve o seguinte: há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós. Está lá em Jó, no capítulo 9, versículo 33. Então a gente vai observando aqui que uma outra questão importante, que Jó, no capítulo 1, no versículo 1, Deus dá um testemunho de Jó. Ele fala que ele é um homem justo, né, íntegro, reto, que teme a Deus. Só que, além disso, você consegue ver que, além de temer a Deus, ser íntegro e reto, ele consegue enxergar a necessidade de um mediador. Então ele tem uma percepção do que no seu tempo ele precisava e não existia, né? Porque o mediador veio a ocorrer no Novo Testamento. Então, essa é uma coisa importante. Então, Jó faz essa observação que é importante no Antigo Testamento. Bom, continuando, o apóstolo Paulo também faz uma colocação sobre esse mediador em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Né? Diz o seguinte, que porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Né? Um outro ponto importante em Hebreus, vemos também que porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. É aquela condição humana, né? Como ele passou na condição humana, homem perfeito, né? Ele foi tentado, teve seus problemas, suas necessidades, né? Mas nunca pecou. Então ele sabe qual que é a necessidade que o homem tem. Ele consegue perceber isso aí através do que ele vivenciou como homem. E essa referência ficou em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Fazer uma observação aqui também importante, você que está acompanhando a gente sempre aí, que sempre na descrição do vídeo haverá esse material de apoio para você fazer a consulta e acompanhando as aulas também, tá? Ainda no subtópico 2, Cristo o mediador, ainda observando as referências aqui, evidências internas, eu vou chamar a Yasmin para falar para a gente o significado de mediador e você vai entender melhor essa condição. Ela vai explicar para a gente o que significa o mediador. Olá pessoal, meu nome é Yasmin, estou aqui para falar 3 significados de mediador para vocês. Primeiro, mediador, função, cuja função é de auxiliar partes. Segundo, mediador, indivíduo que media, que intervém, que é responsável por acordos ou pela conciliação entre as partes conflitantes. Terceiro, mediador, quem trabalha como intermediário entre os interessados em finalizar um negócio. Muito bem. Então agora vamos para o tópico 3, subtópico 3, Cristo, o conquistador da morte. Então veja que nós estamos falando aqui qual a importância de Cristo ser homem. Nós falamos de uma importância, ele como sacrifício, a importância do sacrifício, a importância também de Cristo como mediador, porque nós precisamos de um sacrifício humano, né? No caso, um sacrifício de vida, né? Melhor dizendo. Também a questão do mediador e agora para conquistar a morte, né? Porque era a condição que nós vimos em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que a morte ela ocorre com a humanidade devido ao erro, né, de Adão e Eva, e esse erro nos levou à condição de morrer, vamos dizer assim, né? Mas Cristo fez-se homem para vencer a morte, ou seja, era necessário estar em um corpo perecível, como o nosso, para assim aniquilar a morte.
né? De outra forma, não seria possível. O corpo que ele tinha no céu, né? Se existia um corpo espiritual, com certeza, ele não teria essa condição. Mas agora, com o corpo físico, sim. Então, além de a morte ser a consequência do pecado, sentença decretada para toda a humanidade, como apenas Cristo passou por esta vida sem pecado, por isso a morte não exerceu domínio permanente sobre o seu corpo. Então, quando ele morre, a morte não tinha como o segurar, né, devido à sua condição de não pecado, perfeito. Né? Um último versículo aqui, que nós vamos fazer uma referência agora em Hebreus, para dar aquela contextualizada, capítulo 2, versículo 14 ao 15, vai ser para um dos alunos da Jubrac Team, fazer a leitura para nós. Amém? Vamos lá. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e liberta-se aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Continuando, ainda no tópico 3 aqui, Cristo o Conquistador da Morte, uma referência importante também, que vamos chamar mais um aluno, que é em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 55. Tá? Esse aluno vai fazer a leitura para a gente. Senhor, meu nome é Eric e hoje eu vou estar fazendo a leitura que se encontra em 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ou seja, aqui em 1 Coríntios, que foi feita a leitura, nós vimos que Paulo ele faz essa chamada, né, para a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Né? Uma outra coisa importante é que para o crente em Jesus, morrer é dormir em Cristo. Né? Ou seja, como Cristo já conquistou a morte, morrer para nós é dormir em Cristo. Já que Cristo venceu então a morte, em nosso lugar, não devemos então lamentar a morte dos crentes como fazem os incrédulos. Né? Tem diferença. Os incrédulos eles não têm esperança. Nós temos a esperança de que as pessoas que morrem com Cristo vão então descansar em Cristo. Outra coisa importante é que por haver Cristo então vindo a este mundo como homem e vencido a morte no Calvário por meio da sua ressurreição, sabemos que nós também ressuscitaremos e seremos congregados com nossos entes queridos, que também são crentes em Cristo. E é por isso que Paulo exorta em Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, dizendo aqui, também vou chamar mais um aluno para fazer a leitura, e você vai acompanhando aí. Galera, eu sou o Lucas da Jubrac Team e agora eu vou estar lendo 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, tudo bem? 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiam. Muito bom. Então a gente está chegando aqui já no final dessa aula de número 3. Para a gente poder fazer uma dinâmica aqui, os meninos têm aí a oportunidade de fazer atividades, são 2 atividades, né? Vocês podem fazer a atividade aqui no momento da aula, ou então no momento posterior, utilizando o recurso que ficou ali anexado na descrição do vídeo. Então, essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima, às 10h30. Até lá!